Ok, meus alunos, vamos agora iniciar mais uma aula. A nossa aula de termodinâmica. Vamos fazer uma abordagem agora sobre as equações de estado. As equações de estado são equações que representam a relação PVT. Equações de estado, relação PVT. Essas equações de estado foram propostas no sentido de poder entender o comportamento de sistemas, especialmente para fase vapor ou fase gasosa. E esse comportamento de PVT é o comportamento que prevalece quando você trabalha exatamente com sistemas gasosos. Okay? Então, as equações de estado propostas na literatura são a equação de estado de gás ideal, a equação do virial, que é um polinômio, tá? É um polinômio que pode ser truncado dependendo exatamente da validade fenomenológica da sua equação. Temos as equações de estado cúbicas, que foram propostas exatamente para poder corrigir as distorções identificadas na equação do estado do gás ideal. E temos as equações não cúbicas, que normalmente são as equações generalizadas. Essas equações, tá, elas foram propostas no sentido de poder encontrar mecanismos para resolver problemas que envolvem PVT para gases. Ok, vamos falar especialmente do gás ideal. O que é um gás ideal? O que é um gás ideal? O gás ideal é um gás caracterizado, okay, pela ausência de forças intermoleculares entre o sistema, entre as moléculas no sistema. Então, o princípio aqui descrito, ele é representado por essa equação aqui. O que essa equação diz? Essa equação diz que quando você tem um produto pressão versus volume, ela vai ser igual a RT, mas ela é válida para gás ideal quando a pressão tende para zero. Quando a pressão tende para zero, automaticamente o que está acontecendo com o seu sistema? O volume do sistema aumenta. Quando o volume do sistema aumenta, a distância entre as moléculas é muito grande. Quando a distância entre as moléculas é muito grande, então as forças de interação entre moléculas é inexistente. Isto é, a força de repulsão e a força de atração inexiste. Então, nessa condição é que nós podemos considerar como um gás ideal. Normalmente, o princípio do gás ideal ele é aplicado para sistema de vácuo, que é onde você retira a matéria, fica com a matéria mínima, a pressão fica automaticamente reduzida. Então, quando você aplica o limite do produto PV, tá? Fazendo o limite da pressão tendendo a zero nesse produto, nós estaremos exatamente trabalhando na condição do gás ideal. Isto é, toda vez que você for para trabalhar com uma equação de estado, PVT, tá? Nessa equação, você começou a observar que existe tá, uma diminuição muito grande de pressão, automaticamente o efeito intermolecular inexiste. Se o efeito intermolecular inexiste, você não precisa buscar as equações cúbicas ou outros tipos de equações para poder interpretar o processo. Você pode considerar um gás ideal. Um dos elementos fundamentais nesse processo é que quando você escreve a equação do gás ideal como PV igual a RT, nós estamos considerando que o fator de compressibilidade, que é o elemento que mede as forças de repulsão e atração intermolecular, ele está sendo igual a 1. Okay? Então, para isso, nós podemos representar o comportamento num diagrama pressão versus fator de compressibilidade, e observamos que para gás ideal o fator de compressibilidade é igual a um valor 1, por exemplo. Automaticamente todo gás que não é ideal, isto é, todo gás cujo efeito das forças de atração e as forças de repulsão ou as forças intermoleculares coexistem, automaticamente ele não pode seguir o comportamento do gás ideal. Então, nós temos, por exemplo, os fatores de compressibilidade, o comportamento do fator de compressibilidade do gás não ideal em função de pressão.
Então, trabalhando numa certa temperatura, nós observamos que todos eles, tanto 1, 2 e 3, eles se afastam do comportamento do gás de ar. Ok? Então, nessa circunstância aqui, tá? Quando nós fizemos o PV sobre T para a pressão tendente para zero, esse produto aqui, esse quociente, tem que ser igual a um valor constante. E esse valor constante é chamado de constante molar dos gases ideais, cujo valor é tabelado. Vocês podem usar nas tabelas de conversão, no final tem uma tabelazinha com as constantes universais do gás ideal. Esses valores são utilizados nos vossos cálculos normais. Ok? Então, esse valor, por exemplo, quando a unidade é Joule por Kelvin por mol, automaticamente esse valor é 8,314510. Ok? E a outra particularidade que eu quero deixar para vocês registrar, que o volume molar é a relação entre o volume do sistema e o número de moles envolvidos no sistema. Ok? Então, para gás ideal ou gás perfeito, então, é comum você ouvir falar que estou trabalhando com gás perfeito ou um gás ideal. Ok? A relação PV sobre T é igual a R igual a uma constante, isto é, PV é igual a LRT. Normalmente, PV é igual a LZRT. Com o fator de compressibilidade para gás ideal é igual a 1, automaticamente para gás ideal, PV é igual a LRT. Ok? Então, o gás ideal, no diagrama pressão, fator de compressibilidade, o fator de compressibilidade do gás ideal é constante. Ok? Então, nós podemos ver o comportamento dos gases reais. Os gases reais, eles se afastam do comportamento ideal. Ok? Então, como eu já disse para vocês, o fator de compressibilidade do gás ideal é igual a 1. Ele é constante. Mas o gás ideal, o gás real, o que acontece? As forças de interação molecular existem. As forças de repulsão molecular existem. Um exemplo, gás real. Você tem uma bomba. Ok? Uma bomba. Essa bomba você quer encher o ar de uma bicicleta. Então, quando você for enchendo o ar, no primeiro momento, a força que você aplica é a menor possível. Ok? Com o acúmulo da massa do gás no sistema, automaticamente o esforço começa a ser maior. Por quê? Você já tem muita massa acumulada e essa massa começa a exercer também uma pressão contrária à força que você aplica. Então, essa força exercida começa a mostrar, de fato, o reflexo do comportamento do gás real no seu processo. Então, nós estamos mostrando aqui os efeitos das forças. Nós temos uma molécula. Essa molécula, normalmente no sistema, está em incessante movimento. E esse incessante movimento, ele vai garantir que haja interação da molécula com a parede e a interação molécula-molécula. E em função desse comportamento de interação molecular, é que vai resultar necessariamente no desvio do comportamento do gás ideal, tá? A partir da representação do comportamento do fator de compressibilidade. Ok? Então, os efeitos intermoleculares prevalecem para gases reais, principalmente quando você trabalha com pressões altas do seu sistema. Ok? Então, nós temos no diagrama PV, temos uma condição, um estado inicial. Ok? Temos aqui um estado inicial, temos um estado final, está aqui colocado. Então, no ponto 1, nós conseguimos fazer a leitura do volume, da pressão e, consequentemente, a isotérmica correspondente. No ponto 2, nós conseguimos fazer a leitura da pressão e do volume, ok? E do volume e, automaticamente, também a isoterma correspondente. Ok. Então, gás ideal. Então, nós temos aqui a superfície, a representação do comportamento do gás ideal. O comportamento do gás ideal, aquilo que nós mostramos, são comportamento suave. Por exemplo, temos uma isoterma, que não tem modificação, não tem variação significativa do volume, com o aumento significativo da pressão na fase líquida. Tem uma variação significativa do volume e uma pressão estável na região das duas fases.
e temos uma variação do volume e pressão na fase gasosa. Então, cada estado de equilíbrio ele deve representar, deve ser representado por um ponto no diagrama PVD. E cada ponto na superfície representa um estado de equilíbrio possível. Então, você pode encontrar no sistema diversos estados de equilíbrio. E esses diversos estados de equilíbrio podem ser necessariamente representados nos diagramas que nós fizemos referência. Ok? Então, nós temos então os processos que nós vimos, os comportamentos desses processos que nós vimos há pouco. Nós temos os processos isotérmicos. Então, nós temos uma isoterma, comportamento isotérmico. Temos comportamento isobárico no diagrama 3D, comportamento isocórico e comportamento isobárico. Então, num corte melhor, usando a lei de Boyle, tá, podemos observar as isotermas, todas representadas nessa curva aqui, que relacionam-se com a pressão e o volume para um dado sistema. Okay? Então, temos que ter a compreensão, como nós dissemos há pouco, que quando nós trabalhamos com gás ideal, o fator de compressibilidade é igual a 1. Isto é, PV igual a RT, tá? Considerando N igual a 1. Então, e trabalhamos automaticamente com volume molar. Okay? Então, o fator de compressibilidade, se for gás ideal, vai ser igual a 1. Se não for gás ideal, o fator de compressibilidade vai ser igual ao produto, pressão, volume, dividido pelo produto R, constante universal dos gases, e temperatura. Onde o Z é o fator de compressibilidade, que é utilizado como parâmetro de medida do desvio do comportamento do gás ideal. Esse parâmetro de medida, vamos ver muito bem mais à frente, dependendo das forças que prevalecem no processo, tá? Ele pode ser maior que 1 ou pode ser menor que 1. Tá, okay? Maior que 1 ou menor que 1. Então, quais são as forças que coexistem num gás? Quando você tem uma grande concentração de moléculas, as forças de repulsão ou as forças de atração. Então, as forças de atração e repulsão vão necessariamente afetar o comportamento direto do seu gás em estudo. Okay? Então, nós temos, por exemplo, para um dado sistema, nós realizamos ensaios experimentais, tá? E foi-se determinando, com base nos ensaios experimentais, o comportamento do fator de compressibilidade. Tá? Se fosse um gás ideal, o fator de compressibilidade seria constante e passaria por aqui direto. Okay? Mas o que está acontecendo? O nosso gás não é ideal. Não sendo o gás ideal, nós vamos ter, num primeiro momento, a prevalência das forças de atração, cujo fator de compressibilidade vai ser menor que 1. Okay? E depois disso, quando nós trabalharmos com pressões maiores que 300 bar, automaticamente começa a prevalecer fator de compressibilidade maior que 1. Isto quer dizer que começa a prevalecer as forças de repulsão, que devem resultar num fator de compressibilidade maior que 1. Então, essa aqui é para mostrar para vocês que o fator de compressibilidade ele depende da condição térmica da operação. Nós fez esse estudo trabalhando com uma temperatura de 380 Kelvin. Tá? Temos o comportamento representado por esses pontos quadradinhos. Okay? E fez o mesmo estudo, mas trabalhando com uma temperatura maior, com 420 graus Kelvin. E, consequentemente, observamos que não existe sobreposição do comportamento. Tá? Isso em função exatamente dos efeitos moleculares que prevalecem. Ok, então para isso temos que levar em consideração o seguinte: o fator de compressibilidade é um elemento crucial, tá, para o entendimento do comportamento dos gases. O fator de compressibilidade para gás ideal é igual a 1, porque as forças de repulsão e as forças de atração são consideradas desprezíveis. Okay? E que a massa do gás ideal ela é praticamente considerado desprezível. Okay. Quando você trabalha com gás real, você está trabalhando primeiro com pressões altas. Trabalhando com pressões altas, automaticamente as moléculas se aproximam. Trabalhando com pressões altas, os volumes são menores. Os volumes sendo menores, as forças de interação e repulsão molecular são maiores. Sendo as forças de repulsão e atração molecular maiores, automaticamente começam a prevalecer
com maior significância, o fator do preço